Olá, pessoal! Estamos novamente aqui com o nosso Backcast. Hoje acertei. Backcast aqui, não que o Back-Papo é o nosso programa de rádio, que é toda sexta-feira, das 10 às 11, na Vibe Mundial. Programa Doutor Bactéria, toda segunda-feira no Instagram do DR Bactéria Oficial. Como também esse podcast você pode ver também no Doutor Bactéria Oficial, também no YouTube, né? Dá uma olhadinha lá, mas ó, gente, dá uma olhada e dá uma cutucada no sininho, segue a gente, né? Eu tenho certeza que se você seguir a gente, você vai ter muito mais saúde, muito mais qualidade de vida, né? Que sabe que tem um cara que olhou e não seguiu? Não? Não. Não acredito. Quem? Não pode nem te falar. Judiação. Mas que a gente fala? Nem falo por quê. Não, deixa ele. Agora ele está seguindo, parece que arrumou a vida dele. Ah, então arrumou, tá bom. né? Então, mas na dúvida segue a gente. Então, mas tendo a brincadeira de lado, isso dá uma força muito grande pra gente. Só de você tocar esse sininho, que a gente vive, a gente quer ver que pessoas estão seguindo, pessoas estão acompanhando o nosso trabalho. Isso daqui que dá gosto pra gente, né? Que nós estamos mexendo na qualidade de sua vida, né? Bom dia, André. Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Você de qualquer lugar do mundo ou do universo, né? Que a gente não sabe quem tá assistindo a gente. Como é que fala marcianês? Língua marciana. Mas olha, o Dr. Roberto falou uma coisa importante. Não é só porque a gente quer ter milhares de seguidores. Porque esse conteúdo que a gente traz de pessoas interessantíssimas, igual essa entrevista que eu tô contando as horas. O que acontece? Passa para mais pessoas, porque o algoritmo do YouTube, do Instagram, ele entende que as pessoas estão gostando, então mais pessoas. Então você vai ajudar mais pessoas a verem o nosso programa. Nossa, ela aprendeu a falar essa palavra algoritmo, agora ela fala para tudo. Você estava almoçando, com o algoritmo desse filhar parmegiana aqui. Eu tô chique, né? Nossa, e hoje, doutor? E hoje quem vai vir aqui toca os seus tambores? Você desviou todo o microfone. Gui, desculpa. Eu já vou fazer um agradecimento aqui ao ao nosso podcast, o Pocket Studio. A gente está dentro do a gente está dentro do shopping. Quem comanda aqui? Quem comanda aqui? Ai, o Fabiano, o João, a Ana, o Guilherme, é uma equipe que faz... Ana, a mexicana! Por isso que faz a gente realizar esse sonho há quase 2 anos. O nome dela só mexe que, só que ela pôs o ano, então é mexicana. Então agradeço aí o pessoal do Pocket Studio e hoje a gente tem a honra, tapete vermelho, desse maravilhoso, quem? Fantástico. Ricardo Ida, seja bem-vindo. Ah, salve, salve. O cara é fera, o cara astrólogo, é mestre em ciências da religião. Palestrante, escritor, viajante pelo mundo. É uma... Não sei. Gente, eu vou falar sinceramente. Esse cara aqui, ele começa a falar... Ele é o cara. Né? Eu fico de boca aberta, assim, para entrar mais coisa. Eu não sei como é que cabe tanta coisa numa cabeça relacionada com religião. Você fala uma palavra de religião, de qualquer coisa, o cara já te dá o histórico. Nossa, o cara é impressionante. Cara. É uma pessoa que não é que vale a pena. Tá? É uma universidade de religião, só falar 10 minutos com ele é como se você tivesse frequentado várias aulas aqui. Verdade, né? Nossa, eu tô ansiosíssima, então seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Mil Ricardo. obrigados. Olha, é uma honra enorme estar aqui. Eu acho que nesse currículo que vocês mencionaram, tem que dizer que eu sou fã do trabalho aí, querido, doutor Roberto. E também da André, que eu conheço já há mais de 20 anos. Nossa, né? Então, né? é engraçado que eu falei pra minha mãe, doutor Roberto, falei assim, eu vou estar com o doutor Bactéria. Eu não acredito. Ai, que honra. Manda um beijo pra ele. Obrigado. Como ela chama? Mércia. Mércia. Dona Mércia, um beijo pra senhora aqui. Parabéns pelo filho. Olha, é aquela coisa, né? Tinha gente que fala assim, mãe, eu tô no Jornal Nacional. Mãe, eu tô no Backcast. No Backcast, né? Eu, assim, com toda essa honra, com toda essa alegria, com toda essa felicidade, doutor. Muito obrigado. Fala, o que é astrologia? Astrologia é um campo de saber. Então, primeiro, a gente vê volta e meia pessoas falando que a astrologia se intitula ciência. A astrologia nunca se intitulou ciência. Nunca. A astrologia é um campo de saber que procura analisar padrões do céu. Então, primeiro, a astrologia não briga com a astronomia, ao contrário, a astrologia precisa da astronomia para analisar o movimento dos astros. A função da astrologia é, durante milhares de anos, há mais de 4.000 anos, homens e mulheres olham para o céu e começaram a identificar que determinadas posições de planetas e estrelas no céu correspondiam a alguns acontecimentos importantes na Terra. E aí eles foram anotando e tomando as devidas precauções.
A astrologia não tem a ver necessariamente com signos. Essa coisa de peixes, Áries, isso aí surgiu 1500 anos depois do surgimento da astrologia. A astrologia é a análise do movimento dos astros no céu e o impacto, ou a mensagem que essas movimentações trazem na nossa vida. A astrologia é bem mais antiga do que essa. A astrologia é bem mais antiga. Sim. Os primeiros registros a gente encontra na Babilônia, né? A gente vai observar na Mesopotâmia também, no Egito, na China. É isso, é basicamente... durante muito tempo, o calendário humano foi totalmente construído em cima do movimento dos astros. Não só isso, mas principalmente a agricultura, os acordos entre os estados, os reis. Essa astrologia que a gente conhece de horóscopo, ela surge só no século XX. É muito recente. Guiava, né? Sócrates, Aristóteles, quer dizer, enfim, ele fez base da filosofia de todos, né? Fez, mas principalmente ele norteava decisões estratégicas de estados, da própria religião. Tem um livro incrível que fala sobre a religião cristã e a astrologia. É um livro que mostra como os profetas presentes no Antigo Testamento, os reis hebreus e depois até os papas trabalharam com a astrologia. Que legal! Os astecas, eles mexiam com isso. Tinham, né? Que vocês veem aquelas pirâmides que subiam até em cima, tem todos os mapas astrais. Tinham. Eram voltados também para isso. Também, mas são sistemas diferentes. Sim. A China tem um tipo de astrologia, aí a gente tem um outro tipo de astrologia que é a védica, lá da Índia, e nós chamamos de astrologia tropical, que é uma astrologia que, por exemplo, não trabalha com a ideia de constelação. Esse é um grande erro, que às vezes as pessoas dizem assim, como surgiu uma nova constelação, como é que fica a astrologia? Para nós tanto faz, porque o que nós conhecemos como signos, signo não é constelação. Nossa. Signo não é constelação. Para a astrologia nossa, é assim, a gente olha para o céu e a gente dividiu um círculo em 360 graus. E dividimos igual esses espaços, contando os ciclos da natureza. Então, por que começa em Áries? Porque é o início da primavera. Então, e aí a gente vai dividindo o céu em partes iguais, em conformidade com os ciclos da natureza. Nossa, que legal. Nossa, gente, assim, eu tô boba. Chega muita informação errada. Então fala assim, descobriram que Plutão é um planeta não. Como é que fica com a astrologia? Tanto faz, porque a natureza do planeta, se é um planeta, se é uma estrela, se é um asteroide, isso não interfere em absolutamente nada. O que importa é que existe um ponto no céu que tem algum tipo de significado. E tem uma pergunta primeira de milhões. Como que um bambambam do turismo, lógico, né? Que eu conheci o Ricardo nessa parte. Como que a astrologia... Como que entrou isso na tua vida, né? Porque você faz anos isso. Como que entrou? Eu trabalhei muito tempo e a gente se conheceu na época que eu dirigia a área de marketing de uma grande empresa de luxo francesa, na área de turismo. Depois eu saí dessa empresa e fui chamado para fazer a promoção do turismo francês aqui na América do Sul. Mais ou menos em Embratur tinha essa empresa francesa do governo para promover a França aqui no Brasil e na América do Sul. Então Você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Eu levava, então, muitos jornalistas para a França. Então, desde a Glória Maria, com aquele Globo Repórter, todas essas matérias que vocês viam e veem até hoje, tem muito a ver desse trabalho que a gente faz de promoção do turismo da França. E numa dessas viagens, eu tive o prazer de conhecer um grande jornalista chamado Luiz Pellegrini. Nossa. Luiz Pellegrini foi da revista Planeta, ele foi da revista Manchete, ele entrevistou o Dalai Lama, ele entrevistou todos os grandes nomes do universo espiritual e esoterismo. E uma dessas viagens para Borgonha, para falar sobre vinhos, ele parou e começou a me mostrar na Borgonha registros medievais de astrologia. E eu fui assim, muito arrogante e comecei a ridicularizar a astrologia. Falei, você não acreditava em nada, absolutamente nada. Eu achava aquilo uma pataquada. Aí ele virou para mim e falou assim, Ricardo, existe uma regra número 1 de um espírito científico. Você não pode ridicularizar nada se você não conhece algo a fundo, se você não estudou, se você não teve contato com pessoas sérias e estudo sério. Então você primeiro vai começar um pouquinu de estudo de astrologia, depois você vai vir falar comigo. Levei uma chulapada lá da Borgonha. De leve, né? Internacional. Então, soco na cara, pau.
E eu fui fazer, então, resolvi chegar aqui, ele me mandou os livros dele, porque ele tem livros falando sobre estudos de astrológicos, e fui me matriculei numa escola de astrologia. Aí eu fiquei encantado com o aspecto histórico, porque... Você fez uma faculdade de astrologia. É a maior escola de astrologia do país. Você leva 4 anos para se formar como astrólogo, porque você vai fazer tudo, você vai mergulhar com profundidade. É claro que a gente... Gaia. A Gaia. Escola de Astrologia. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Mas eles têm hoje cursos voltados para o exterior. Então, e aí também existe um grupo de pesquisa em cima disso. O que me fez depois a entrar na PUC e fazer pesquisas na ciência da religião, que é um programa das ciências sociais, para também identificar como é que a astrologia se manifestava na história do homem. Mas foi por aí. Foi nessa viagem com o Luiz Pellegrini. Mas aí você abandonou a sua carreira do turismo, da marketing, para se dedicar. Você largou mesmo? Largou tudo? Eu continuo sócio da empresa. Tá. Né? Eu, eventualmente, faço parte do board. Lá eu dou as orientações estratégicas. Mas a astrologia e essa área de pesquisa dentro de religião acabou tomando conta. Que deve ser igual uma ameba, né? Com os pseudópodes, esse tipo de trabalho que você estuda, mas cada vez que você estuda, você quer aprender mais, cada vez que você aprende mais, você quer estudar mais, então vira um ciclo vicioso, né? Eu acho que isso daqui, o conhecimento disso, deve ser uma coisa tão grande, mas tão grande, né? Que você não tem limite. E você quer conhecer mais, mas você fica aquela pessoa com sede, né? Aprender. Né? E você tem muito conhecimento, principalmente de religião. As duas coisas, elas andam paralela ou elas se cruzam? Elas podem se cruzar. Tem muito astrólogo que tem horror a esoterismo, horror à religião. Então eles se intitulam os astrólogos agnósticos mesmo, astrólogos ateus. Outros já são mais ligados a diferentes tradições religiosas. Para mim, doutor, eu entendo que tanto a religião quanto a astrologia são campos construídos na história, em diferentes sociedades, para tentar explicar a realidade. É claro que a ciência depois vem e com bem mais propriedade e com métodos muito próprios, dá a sua própria explicação. Mas ainda assim há determinadas áreas em que a gente não consegue entender como é que as coisas funcionam, ter respostas para questões que são muito subjetivas, né? Questões que lidam com o universo inconsciente. E aí, nesse sentido, a astrologia cumpre o mesmo papel de uma religião, que é dar uma leitura do mundo, que não brigue com a ciência. Entendi. Nossa, e assim, você falou que você saiu, né? Que você, na verdade, você respira agora isso, todo esse universo. Tem toda a parte das suas viagens. Tem um programa de rádio. Vai mundial, colega nosso. Como chama o seu programa? Vibe Astral. Vibe Astral. Mas assim, na astrologia, o que impactou na tua vida pessoal? Porque acho que primeiro, antes de você analisar os acontecimentos ou os seus clientes, né, que pedem para você ler, você se conheceu certamente. Você fez o mapa astral? Faço. Não só fiz o mapa, como tenho releituras constantes do mapa, porque a cada momento as situações na vida vão aparecendo. E na astrologia, a astrologia não é fatalista. Então não é aquela coisa assim, estar no mapa, então... Ao contrário, ela vai indicar caminhos, é como a sinalização que a gente tem indo para Santos. Olha, diminui aqui, agora é 60 km por hora, agora pode avançar, cuidado com a curva. E é claro, você pode ou não respeitar isso pode trazer problemas ou não, uma viagem tranquila, uma viagem mais perigosa a partir dessa sinalização. Então, eu tenho a astrologia, como um manual de funcionamento. Como manual de funcionamento, como tem da geladeira, do carro. Eu olho para mim e falo assim, olha, isso aqui funciona para mim, esse é assim que eu me relaciono, é assim que eu reajo emocionalmente, eu tenho mais potencial, mais talento para isso. Por exemplo, meu mapa indica possibilidade de trabalhar com livros, meu mapa indica possibilidade de trabalhar com astrologia. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O do senhor está muito ligado ao universo da saúde e da comunicação. Você fez o meu mapa? Fiz, a Andréia passou. A Andréia, por exemplo, tem uma casa 2, que é uma casa de como ganhar dinheiro, e quem rege essa casa de como ganhar dinheiro é Gêmeos. É o quê? A comunicação. Sim. Então, ela ganha dinheiro
trabalhando profissionalmente com comunicação. Muita gente acaba tendo problema de prosperidade porque está fora da área que deveria estar. Quer dizer, eu tô dentro. Você está dentro, Olha, o doutor Bactéria está bom. dentro. Isso traz o quê? Isso traz sucesso, isso traz... Então, a astrologia me ajudou a entender muito aonde que eu posso atuar. Quando eu tenho que fazer escolhas, chegou um projeto, eu vou falar, esse projeto tem a ver com a minha potencialidade? Não, não tem. Então, agradeço. Jura, você fala Tchau. não e acabou. Falo não. Surgiu, ou então trânsitos astrológicos. Tem momentos de viagens que eu sei, não vou me meter, porque eu posso fazer essa viagem, mas pode ter complicação. Então, chega nesse ponto até de ver. Eu faço. O Ronald Reagan fazia isso, e é notório. E era muito engraçado, porque virou até... Ronald Reagan tinha uma astróloga e as reuniões de Estado eram marcadas, dependendo da importância da reunião dele, de acordo com o trânsito astrológico. Não, imagina se a gente tem o nosso astrólogo particular. Olha, Ricardo, e agora essa semana? Vou ou não? Vou para Paris ou não? Olha que legal. O JP Morgan, né, o fundador do banco JP Morgan, ele tem uma frase que é célebre. Ele diz assim: os ricos não acreditam em astrologia, os bilionários acreditam. Uau. O JP Morgan, fundador do banco. Por quê? Porque tem várias áreas da astrologia. Tem uma astrologia ligada ao universo da saúde, tem uma astrologia ligada ao universo de negócios. Então, muitos investidores, eu tenho clientes que são investidores, clientes que são celebridades, eles fazem muito dependendo dessa eu quero análise. te telefone, eu estou querendo investir em tal negócio, como é que está o mapa astral, onde você está tal. De acordo com o que você falar, você vira um consultor econômico dele. Tem gente só especializada nisso. Sim. Nossa. Então vamos lá, assim, tem muitas perguntas, mas a primeira que não quer calar, o mapa do Dr. Roberto. Eu quero saber tudo. Meu mapa, eu quero saber também isso aí. Hoje é o dia da revelação. Vê se dá aquele errado aí, vai ver, você vai ser engenheiro, construir ponte. Já pensou se eu descobre que o senhor vai ser advogado? Tinha que ser advogado. Não, mentira, eu tô brincando. Conta pra gente. Eu sou advogado das bactérias. É verdade. Doutor Roberto tem aqui, eu não vou dar os dados, porque a gente nunca ia, e também a gente guarda uma série de informações, mas Doutor Bactéria, o Doutor Roberto tem, pelo menos, ele tem o que nós chamamos de stellium. Ele tem para você chegar a essas conclusões, você pegou o meu nome, data de meu nascimento e horário de nascimento. Eu pego, o que eu preciso só é data, horário e local de nascimento. Tá. Nem o nome eu preciso. E por que eu falo que o nome não precisa? Porque tem estudos muito bacanas que fizeram assim, durante a década de 80, 90 e 2000. E volta e meia, as pessoas adoram desafiar os astrólogos, então eles pegam um mapa de gente importante, mas eles não dão um nome, né? Fazem um mapa, não dão data, não dão nada, entregam um mapa. E aí você fala assim, quem que são, que você pode contar dessa pessoa? E os astrólogos acertam. Falam assim, mais recentemente fizeram essa brincadeira, entregaram um mapa do Chico Buarque, sem dizer que era do Chico Buarque, e a gente falou, nossa, esse cara aqui é engraçado porque ele dá muito sucesso para música, ele morou fora do país em algum momento, e aí a pessoa não sabe, depois fala, é Chico Buarque, esse aqui a gente fala, esse aqui tem tendência a ser político. Ai, dá vontade de estudar essas coisas, porque se tivesse eu ia querer ver todo dia o que estava acontecendo. E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, mas o que dá para ver o mapa do Dr. Roberto? Existe o mapa astrológico. Gente, a gente não dá para mostrar, né, em termos éticos, né? Coisa assim. Tá? Mas a gente vai contando tudo para vocês. Né? Vocês vão ver que o mapa ele é formado, né, desses símbolos, que são os signos. É um ciclo, é um ciclo cheio de símbolos. É uma mandala, né, com vários símbolos, que indicam os diferentes signos. E cada um desses signos rege uma casa. Você está vendo que são 12 casas aqui, são áreas da vida. Né? Áreas da vida. Olha que interessante. Existe uma casa 10. Quem é astrólogo ou quem quiser depois dar uma checada no Google vai entender que a casa 10 é uma casa que fala de carreira, é uma casa que fala de reconhecimento público, fala de fama. E aí o que tá? Ele tem uma concentração de planetas aqui, inclusive o próprio Sol. O Sol. Isso significa o quê? Ele nasceu no momento em que o Sol estava pino. Então todo mundo via. Então existe uma tendência maior. Ele nasceu de bumbum pra lua. Não é. Você pode ter. Vai calhando, né? Mas é que tem uma coisa boa. Vê se eu vou ter uma praga na minha vida. Não, o mapa tá ótimo aqui. Se parecer a praga, eu sei quem é, cara. Não, mas fala, né? De bumbum pra lua é que a pessoa nasceu de bem pro mundo. Não, mas não existe mapa bom e não existe mapa bom e não existe mapa ruim. Ah, tá. Não existe.
O que existe é pessoas que estão alinhadas com o seu mapa, com o seu potencial, e pessoas que não estão. Então, se por qualquer razão o Dr. Roberto dissesse assim, olha, ele tem aqui, ele faz um aspecto, por exemplo, com Netuno, ele tá ligado ao universo de trabalho, a questões de saúde. Se de repente, em algum momento, a família do Dr. Roberto fala assim, não vai trabalhar com isso, então você vai agora cuidar da quitanda da família. Ele ia ser uma pessoa muito feliz e possivelmente com muitos problemas profissionais, porque não está dizendo. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas. Acho que eu desinfetar tudo que eu vendi. Não, e é engraçado, olha que interessante, o planeta Netuno, que faz uma conjunção com o seu Sol, Netuno fala muito de contaminação. Ah, é? Por quê? O Netuno, ele é o regente do signo de Peixes. Então, ele é um planeta que a gente fala que é da nebulosidade, da porosidade. Então, e ele fala também de aspectos de saúde. Né? Quando a gente pensa por exemplo, numa pandemia, a gente tem que olhar muito como é que tá o Netuno, porque o Netuno pode indicar, sim, contágio. O Netuno é mais para o vermelho? Não, é para o azul. Então, mas ele indica o quê? Ele indica porosidade, ele indica tudo que não tem limite. Olha, tudo que não tem uma barreira. Então, isso é bem interessante. Ele tem um Saturno, ele tem a casa 6, que é uma casa que fala de trabalho, também é regida por Gêmeos, na área de comunicação. E esse regente, que é da área de comunicação, também está na casa 10. Agora, a única coisa, doutor, que eu acho interessante é que o senhor tem habilidades também para escrita. Deveria ter para sucessos literários. Tenho 5 livros. Então, justamente. Por quê? Porque essa casa 9 também indica esse tipo de... E você não sabia quantos livros eram, tá vendo? Ele acabou de falar a prova disso, né? Então a gente consegue observar muitas coisas. Tem um outro ponto aqui, que é esse Netuno, essa Vênus e essa roda da fortuna, parte da fortuna aqui, que indica também um reconhecimento entre pares e alguém que casa 11 é o quê? Por exemplo, no caso do advogado, OAB. São pessoas que fazem parte e são reconhecidas ou têm um papel importante em grupos, em associações. Ele não sabe. Que ele é da associação. Então. Sou do Conselho Regional de Ele é do Conselho. Então é só ver, e assim, não é porque eu tô falando. Olha. É só ver que Vênus, que é um planeta que fala de relacionamento, tá nessa casa que é a casa dos grupos, que é a casa das associações. E você não sabia, dos sindicatos, né? Não. Olha lá, olha que legal. Então a gente vai observando bastante esses elementos. Nossa, e eu vi também, olha, você não tá vendo, mas eu estou vendo um símbolo de língua. Olha, o mesmo símbolo que tá aqui é o mesmo símbolo. Eu tô ali, ó. Tá vendo? Ó, Libra tá ali na sua casa, ali, ó. Tá fincadinho ali, ó. Tá vendo? Aqui. Por algum motivo. Olha, olha, sem querer. O que é esse símbolo? Esse símbolo indica Libra. Libra é um signo que fala muito da gentileza, da cordialidade, do bom gosto. Então, é claro que quando o senhor tratando de asepsia, né, o senhor deve ter horror de coisa suja, de coisa, né? Mas principalmente a gente vê a forma de lidar é a forma da gentileza, é a forma da cordialidade, são pessoas diplomatas, são pessoas que tendem a valorizar principalmente no ambiente público, nas relações profissionais, esses elementos. E a Libra, que é assessora dele, tô aí também. Tá aí, ligado. Por isso que funciona. Mas tem que aguentar. Tá no mapa, não fui eu. Tava ali no mapa e olha aqui, sem querer, eu vi que é a mesma tatuagem minha. Mas sabe o que acontece? Isso aqui é um trem grave. Mas eu depois peguei o mapa da Andréia e tem uma coisa que chama sinastria, que é você cruza os mapas. E aí você vê nesses mapas como funcionam as relações entre as pessoas. Então você pode pegar a composição do mapa seu com a sua esposa, o mapa seu com filhos, o mapa seu com a Andréia, o mapa seu comigo. E aí ver como é que é a dinâmica das relações. Onde estão os pontos fortes, onde estão os pontos fracos de uma determinada relação. Nossa, isso quer dizer muita coisa, né? Eu tenho a vida toda. Isso. E tem mais alguma coisa aí que você acha? Porque tem umas casas vazias, né? Eu não tô entendendo o que é essas casas vazias. Assim, nenhuma casa, essas casas vazias significam que essas áreas da vida,
elas fluem de maneira tranquila, nunca vão trazer nem grandes preocupações, nem é o foco, ele não precisa gastar tanta energia. Esses são os principais. Então, por exemplo, a casa financeira, a casa de filhos, tá, tudo segue de uma maneira tranquila, não são casas que vão exigir grandes, não são casas que não têm grandes tensões. Mas é claro que essas casas, elas são regidas por planetas que estão em algum lugar. Entendi. Né? Então, esse é um ponto bastante importante. E aí a gente vai, obviamente, ver... a gente, quando olha um mapa astrológico, nós vamos ver, a gente pode passar inúmeras anos coisas. e anos. Por isso, você me perguntou se eu olho sempre o mapa, olho sempre o meu mapa, olho toda semana, como é que vai estar a minha semana, para evitar. Mas você olha, esse que você fez, ou você faz cada vez, cada dia você faz um diferente. Então, esse mapa aqui, doutor, esse aqui é o seu. Aí tem aqui, por exemplo, eu vou olhar, isso aqui é uma técnica de previsão, as primárias. Então, aqui tem datas específicas que eu vou dizer que podem ser datas mais tensas, por exemplo, aqui para fazer parcerias, aqui são datas que eu vou passar depois para o senhor, que é sempre bom evitar assinar contratos. Que eu estou para assinar um contrato agora. A gente depois, para falar, a gente vai ver, eu vejo direitinho as datas. Por exemplo, mas tem meses aqui, ano que vem é um ano que vai exigir bastante cautela em alguns momentos, que eu não vou falar agora em público, para assinatura de contratos e fechar parcerias. Vai ter momentos que o senhor vai dizer, não vou querer fazer. Nesses termos não funciona. Com datas específicas, 15 de maio, 15 de abril, tem datas específicas. Tem datas que vão dizer ao contrário, olha, aqui está muito favorável, para tudo que for questões jurídicas, tudo que for questões de viagens internacionais, estão bastante favoráveis. Aqui é uma outra técnica que também a gente vai olhar. Por exemplo, o senhor veja que de fevereiro até junho tem bastante projeto acontecendo para o senhor na área de comunicação. Olha que legal. E também boas. Quanto tempo você demora, em média? Eu sei que não deve. Você tem uma média de fazer um mapa de uma pessoa ou cada pessoa é personalizada? Eu sei que bem personalizado, mas assim, eu não vou para uma consulta. Por isso que eu não faço tantas consultas assim. Eu ganho dinheiro muito mais dando cursos, porque uma consulta, para analisar esse mapa, eu vou levar no mínimo umas 3 horas, 3, 4 horas para buscar as informações para determinar um ano. O que acontece? Muita gente, a maior parte dos clientes, eles são... É difícil as pessoas acharem agenda comigo. Por quê? Porque a maior parte dos clientes é gente que volta todo ano para saber como é que vai ser meu ano, como é que vai acontecer isso. Quer dizer, o cara quase que vicia, né? Porque... É um check-up, né? Do universo, É um check-up. E o meu sucesso depende da pessoa ter tido um ano tranquilo. Por quê? Se eu aviso uma pessoa que vai ter um ano muito complicado e depois ela me fala... Nossa, você acertou. Como você é um ótimo astrólogo, você acertou todas as desgraças da minha vida, eu tenho vontade de socar a pessoa e morrer, porque eu falo, mas justamente eu te passei tudo para você evitar os problemas. Sim. Entendi. Né? A pessoa parece que vai te fazer um elogio. Nossa, falou que minha vida ia ser desgraçada e foi. Então não é elogio. Não é elogio, porque eu te dei todas as datas para você evitar os problemas. Mas não foi problema seu, foi problema da pessoa, sim, né? lógico. Mas aí é claro que como eu tenho uns Só aspectos que a pessoa quer saber coisa boa, né? Não, às vezes as pessoas querem. Agora, o que acontece? Depois que eles aprendem essa lição, eles todo ano eles voltam, nossa, realmente foi tranquilo, nossa, eu sabia que ia passar por esse período mais tenso no trabalho, mas passou. Tem gente que me liga na rádio e fala assim, obrigado por ter salvado meu casamento. Aí, por quê? Porque chega nesse ponto? Chega, porque eu falo, essa tensão de casamento tem data para terminar. Então, tem momentos, por exemplo, quem passa entre 41 e 43 anos tem sempre tensões absurdas que chega um momento que você fala assim, eu quero jogar para cima tudo, quero mudar de carreira, eu falo, não tome decisões precipitadas agora, espera passar Devia ter isso. pensado. Mas olha, vamos falar um pouquinho da rádio? Porque Vamos. o teu sucesso é a Nossa, vibe. pelo amor de Deus, Como é que começou fantástico a rádio lá? Por que você foi pra rádio? Como que você atinge, né? A grande explosão foi justamente por causa de 2020. Por quê? Porque quando eu avisei que o ano ia ser um problema, que as pessoas deveriam tomar muito cuidado com saúde, que ninguém deveria gastar dinheiro em 2020. Já previu alguma coisa assim? Eu já tinha a Nani Venâncio, né, que é comunicadora da rádio, publicou nas redes sociais. Então, assim, eu já tinha um programa que eu fazia uma vez por semana na rádio, mas para falar muito mais de questões da espiritualidade.
Isso até 2019. Aí, em 2019, a gente fez esse anúncio muito antes de se falar de Covid. Nossa. Aí estourou. Então, aí a rádio acabou falando, por que você não vem fazer os horóscopos diários e fazer as previsões diárias? Aí a gente acertou. Que legal. Então, você está diariamente na Vibe Mundial. Diariamente. De qual horário? Das 9 às 9h25. Tem um antigo, o Mar Cardoso. O Mar Cardoso. O Mar Cardoso é um dos primeiros que foi. Dos grandes astrólogos que o dos Brasil já teve. Que via muito no rádio, nos jornais que ele escrevia. Todo mundo falava assim, não, antes eu escuto o que o Mar Cardoso vai falar para ver como é que vai ser a tua vida. Foi dos primeiros, né? É isso. E eu procuro trazer um pouco disso. Eu falo, olha, gente, hoje é um dia... Por exemplo, você me passou o convite. Antes de saber se eu deveria aceitar esse convite nessa data, eu olhei para ver como é que estaria o céu. Hoje é dia de Mercúrio retrógrado. Para acabar com essa história que Mercúrio retrógrado é ruim. Não é ruim, mas eu tenho que ter todo um outro tipo de preparo para poder me comunicar. Então, tem entrevistas que eu não faço, conversas que eu não faço, eventos que eu não faço se o céu estiver muito complicado. Porque eu posso até fazer, mas o rolo que pode dar é complicado. E o que é Mercúrio? Mercúrio o quê? Mercúrio retrógrado. É. O que é um planeta retrógrado? É um planeta que, quando você olha para o céu, ele começa a fazer marcha ré. Para os antigos, isso era um terror, né? Porque você tem duas coisas que os antigos morriam de medo. Eclipse, porque de repente o Sol desaparecia, eles achavam que era o final do mundo. E o outro é quando o planeta ele segue uma trajetória e quando você olha para o céu, ele começa a voltar atrás, ele começa a retrogradar. Isso eu tinha medo também. Mas isso, a gente está com isso. O Mercúrio ele costuma fazer esse movimento, agora ele está fazendo isso. Mas por que isso acontece? Pela astronomia. Os planetas têm diferentes velocidades. E dependendo da velocidade do planeta e a posição a proximidade em relação à Terra, parece que o planeta está voltando. Então ele tem um significado, o Mercúrio retrógrado, que é um momento que a gente passa agora, é um momento de a gente revisar ideias, revisar a nossa comunicação, reler documentos. Eu vou receber um prêmio amanhã. Será que tá uma boa época? Eu cancelo agora o prêmio. Vamos ver aqui, olha. Tô com o celular na mão aqui. Nossa, olha. Então, olha, amanhã é dia... É que é gravado, né? Então, amanhã é dia 16. Dia 16. Olha só, dia 16, tá vendo isso aqui? Meio do céu. Sim. A Lua fala de popularidade, né? Então, tá fazendo um bom aspecto com o meio do céu, tá fazendo um bom aspecto com a popularidade. Então, pode então esse prêmio já é seu. Tem coisa aqui, tem algumas... Cancela, então? Não cancela. Não quero esse prêmio. Mas ele tem aqui, ele pode trazer pode trazer bons aspectos. Relacionamento. Sim, por conta de ele fazer um bom aspecto com o meio do céu, que é justamente o reconhecimento. Traz bom relacionamento também, cara? Eu já fiquei animado. Eu acredito muito nas egrégoras. Você acredita nisso? Que tem as egrégoras nos planos, né, espirituais? Eu acredito em pleidianos. Eu falo umas coisas pro egrégoras, você fala, quando eu quero comprar uma coisa, eu paguei uma coisa, eu falo assim, eu paguei isso, mas agora eu vou jogar na egrégora da prosperidade, vai me trazer... Eu faço com cartão de crédito. Eles pagam. Existe isso nessas egrégoras no universo, no céu, ou é mais imaginário? Não. Para astrologia, não. Eu não vou falar que isso existe ou deixa de existir. Porque é fé, né? É uma questão, eu acredito que existem... no inconsciente coletivo, forças importantes. Então, eu falo assim, existe, agora, enquanto cientista da religião, vou mudar o chapéu para não dar rolo. A astrologia não vai tratar de pleidianos, não vai tratar de egrégora, nada disso. A astrologia vai tratar essencialmente de movimentos do céu e o que esses padrões podem se repetir na vida. Por isso que a gente vive ciclos. Né? Só para o pessoal, o que é uma egrégora, o que é um pleidiano? Pleidianos... eu também não sei explicar. Egrégora... É quando existe uma crença coletiva em algo. E essa crença coletiva, ela se torna tão forte que pode se materializar. Vamos dar um exemplo, vamos pensar em termos religiosos. Para muitas pessoas, existem lugares que são santos. Sim.
Para muitas pessoas existem lugares que são santos. Não existe evidência científica de que aquele lugar pode operar uma cura. Mas as pessoas vão para aquele lugar e elas se sentem curadas. Então, para alguns ramos de estudo, eles vão dizer, existe uma egrégora criada através da oração e da fé das pessoas que acaba causando algum efeito material na vida do indivíduo. Tipo o muro da lamentação, uma coisa Um assim. exemplo. Isso. Então, quando as pessoas dizem assim, agora eu não vou entrar no mérito, eu tenho em Jesus um mestre incrível que guia os seus ensinamentos, mas respeito todas as religiões. Mas, independentemente desse meu lado cristão, a gente vai falar assim, olha, o Pai Nosso, as pessoas rezam o Pai Nosso. E esse Pai Nosso pode operar milagres. Muito, por quê? Porque existe milhões e milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas no mundo, durante muito tempo, que usam essa oração como uma manifestação da fé. Isso cria um campo que pode, sim, trazer algum tipo de energia. Sim. Mas isso vai no campo da fé. Isso não tem nenhum tipo de vínculo nem com a astrologia. Agora, pleiadianos são civilizações. Eu desconheço muito, não é a minha área de conhecimento, mas pelo que eu sei hoje, porque de certa maneira isso esbarra em novos movimentos espirituais, são como se fossem civilizações que não são da Terra, mas que trazem algum tipo... Tipo Illuminatis. Ou os pleiadianos são... Eles são civilizações que não seriam civilizações terráqueas que trouxeram algum tipo de ensinamento. Eu não tenho como me aprofundar porque não é a minha área. Eu sei porque esbarra um pouco em algumas É muito louco, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe. Nossa, né? tem muita coisa. Mas me falaram do pleiadiano assim, minha mãe, eu quero mandar uma mensagem para minha mãe, eu quero mandar uma coisa de cura. Aí esses pleiadianos é como se fossem uns garçons que no universo, na energia, que aí eu pego e penso na minha mãe e aí ele leva essa energia boa para lá. Mas, enfim, né? Eu acho que é outra conversa, outra coisa. Mas é que eu lembrei, é que tem tanta coisa, né? De religião, de fé, de astrologia. A gente não sabe, é uma mistura. E você hoje está desmistificando essas coisas, né? Eu nunca imaginei que pudesse ler tantas coisas de dias. E o do André? Como é que é o mapa do André? O que deu aqui? Vamos ver agora. Estava preocupada com essa pergunta. Eu também estou preocupado aqui. Vou ver se eu continuo o contrato com ela ou acabo o contrato agora. Por favor. Se você falar, já foi. Olha, Ricardo, meu destino está nas suas mãos. Vamos buscar o contrato da André aqui. Mas toda aquela parte em branco. De repente não precisa nem caneta. Não, mas a Andréia tem um ponto também. Olha, que bonito. A Andréia também tem um ponto bastante interessante. Né? A gente está falando de uma libriana com ascendente em touro e uma lua também em touro. Esse ascendente em touro, uma lua em touro, o que é o ascendente? O ascendente é a forma... Bom, o ascendente é o planeta que estava no horizonte no momento que você nasceu. O planeta não, o signo que estava no horizonte quando você nasceu. Quando você tem um ascendente, uma lua em touro, te traz uma busca constante por estabilidade. A estabilidade é muito importante. E não acontece com muita gente. Tem gente que tem horror à estabilidade, tem gente que quer viver grandes emoções a todo tempo. Uma lua em touro, ela procura manter a estabilidade emocional. O que funciona para alguém que valoriza tanto o aspecto libriano da vida, da cordialidade, do autocontrole. Eu tenho absoluta certeza que o Dr. Roberto tem um horror de gente descontrolada. Mas assim... Ele vai falar o contrário, que eu sou descontrolada. Não, eu tô rindo, gente, mas é porque o programa é divertido. Fica arrepiado. Agora, e a sua forma, você por exemplo, e ainda tem um Saturno aqui na casa 2, então, por exemplo, para você, estabilidade financeira e segurança financeira é muito importante. Você não dorme se estiver com dívida, mas não dorme. E não é todo mundo não, porque tem gente que fala assim, a dívida é problema de quem do credor. Você tá alguns anos sem dormir, né? Mas essa... Nossa, tudo a ver. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, qual que é o teu objetivo espiritual? O teu objetivo espiritual é ganhar dinheiro na vida. Espiritual. Espiritual. É saber... por dinheiro. Olha. É saber administrar. Eu não sei, eu sou mãe de família. O meu é cuidar da minha família. Mas isso também tem um ponto importante, principalmente filho, porque você tem uma concentração de planeta da casa 5, que é a casa de filhos. Olha. Mas a questão da estabilidade, conheço muita gente que eu tô precisando focar nessa parte financeira. Mas tem pontos bastante interessantes aqui. É engraçado porque
até mais do que o doutor, a sua relação com o misticismo, realmente com a espiritualidade é muito forte. E você tem uma lua aqui na casa 12, que tem um ponto também bastante de querer realmente ajudar pessoas, e tem um negócio, né? Para você... em alguns momentos, quando você se sente acuada, é importante o isolamento. É importante se recolher. E se você não faz isso, você pode perder muito mais energia do que você deveria. Deu tensão? A primeira coisa que você tem que fazer é realmente se recolher e evitar contatos com as pessoas até se recompor. Isso vai ser essencial para você. Vou fazer isso. Mas esse é um ponto... agora, também você tem um Júpiter aqui na casa 10, em peixes, que também te traz um aspecto muito bom aqui para a sua carreira, né? Tem um lado interessante que, embora essa Lilith nessa casa 9 aqui, embora você seja uma pessoa que gosta de coisa misticismo, é difícil você estar dentro de uma religião estruturada. Se prender a alguma religião, não dá, porque aqui indica que você não vai baixar a cabeça, nem para pastor, nem para padre, nem para pai de santo, para ninguém. É o teu jeito de lidar com a espiritualidade. Se você perguntasse para mim que religião que eu tinha que seguir, assim. Eu sou de tudo, né? Eu ia falar, não faça, mas não se prenda nem. O seu caso é não se prenda a nenhuma religião, porque essa Lilith aqui te proíbe, te impede de você baixar a cabeça para alguma autoridade religiosa. Olha. Que interessante, né, doutor? São dois mapas totalmente diferentes, né? O meu tem cada casinha... A minha, na parte de religiosidade, tem... Nossa. O mapa está dizendo essa bastante. Então, tem um ponto interessante, doutor, também, que assim, por isso que eu disse que tem uns cruzamentos. O senhor tem a cabeça do dragão na casa 12. O senhor também tem uma predisposição kármica de curar pessoas e ajudar pessoas. Pensei que era outra coisa. De curar e ajudar pessoas. Mas de uma maneira muito estruturada. Cuidar das pessoas. Agora, a sua segurança emocional, ao contrário do André, pode estar assim numa religião mais organizada, mais estruturada. Ela pode, porque estou à procura de uma religião, né? Mas tem que ser, tem que ser religião muito organizada, tem que ser até porque é regido por Virgem aqui. Então, qualquer busca, ela tem que ser, primeiro, tem que ser religião que traga explicação. Não é uma religião dogmática por natureza ou uma religião que traga as experiências sensoriais, o transe, por exemplo. Não são as religiões... É que eu não vou mencionar aqui, mas religião que é mais... que não tenha o que a gente chama religiões de livro, religiões de estudo, religiões que tenham doutrina, não funcionam, não funcionariam para o senhor. Olha, que interessante, né? Tem tudo a ver, nossa, bateu. Porque tem gente que gosta, tem gente que gosta e vai para religião, sei lá, mais mais ancestrais, assim. Não, para o senhor não funciona. O senhor precisa ter tudo muito, a vida religiosa precisa ser muito organizada, muito disciplinada. A Andréia não, a Andréia já tem que, não pode... A Andréia é bagunçada, né? Eu acredito em tudo, né? Então, eu acredito em tudo, né? Eu até preciso parar um pouco de acreditar. E eu achei interessante, porque eu sempre achei que a astrologia tinha a ver muito com religião. Não. E aí eu ficava imaginando assim, meu Deus, será que, por exemplo, uma das perguntas que eu poderia ter te perguntado, mas agora eu não vou mais perguntar, que é quantas vidas a gente vê, e isso você não vê aí, porque isso tem a ver com tipos de religião, né? Quantas vidas? Isso não existe, isso, né? É muito em relação aos movimentos e o que impacta na vida do ser humano também, né? E no universo como um todo, né? Embora exista um ramo da astrologia chamado astrologia kármica, que a gente consegue observar o que você trouxe, para quem acredita numa visão reencarnacionista, o que você trouxe de experiências passadas, não necessariamente da sua última encarnação, mas que de um certo momento impactam na sua forma de enxergar o mundo. Foi por isso que você falou da parte kármica dele, que é a missão dele nessa vida. É justamente ajudar a cura das pessoas. E é engraçado porque a tua justamente vem
com uma missão de você aprender a disciplinar e usar e administrar bem os seus bens materiais. E nossa, não tem nada. Justamente, mas esse é o ponto. É. Um Saturno, ele traz aonde a gente... Você tem um Saturno aqui que está no signo de Câncer, que ele está mal, ou seja, você ainda não tem as habilidades, ou não deveria ter, ou talvez está aprendendo, a ter as habilidades para estruturar muito bem a vida financeira. Esse deveria ser o seu ponto principal. Todas as suas decisões têm que ser muito pautadas na organização da sua vida financeira. Nossa, eu vou pensar nisso, hein? Lembra o que o senhor falou hoje de manhã? Não acredito. O Fabito, do nosso diretor, ele acabou de me falar, Andréia, pensa num outro 2024 para você, né, aprender a ganhar dinheiro. A sua vida tem astrologia que estar estruturada. Astrologia. Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, todo mundo tem que... Não, tem gente que veio aprender a lidar com dinheiro. E você é uma dessas pessoas que precisa. É que tem gente que faz alguma coisa, né? Tá fazendo, ele não tá se dando bem naquilo, mas gosta, quer continuar. Então vou mudar de ramo. Sou dentista, vou construir ponte. De repente, ele sendo dentista, ele pode fazer alguma coisa, vai fazer aparelho dental. E a ponte mesmo. Vai fazer uma outra coisa mais relacionada com o seu trabalho que traga o retorno. Muito, você fala, muito legal. Aquilo... E na saúde? Porque você falou da saúde do Dr. Roberto, mas para ele ajudar as pessoas. Mas na astrologia, a gente consegue ver a nossa saúde também? A gente consegue. Ixi, A gente consegue ver. Existem aqui casas astrológicas que falam de saúde e de vitalidade. Né? Então, a casa 12 é uma casa que fala de saúde psíquica, a casa 6 fala da saúde física, a gente tem a casa 1 que vai falar de vitalidade. Então, determinados trânsitos, porque os planetas vão se movimentando. Então, existem trânsitos que podem ou não mexer com a saúde. Então, eu vou dar um exemplo. Quando o Sol está no mês... Quando o Sol está no signo de Escorpião, Andréia, geralmente você pode ter questões relacionadas à saúde. O Escorpião ou no signo de Touro, você pode estar mais aptas. São meses que você precisa redobrar a sua atenção em relação à saúde. É claro que aqui a gente precisaria fazer um mapa mais aprofundado, mas, por exemplo, cada signo ele rege uma parte do corpo. Eu tenho um sobrinho que nasceu... quando ele nasceu, toda a família pede para fazer os mapas de todo mundo. Todo mundo, aí, imagina. Tem o Ricardo na família. Ele tinha uma tensão em peixes. E eu falei, ele pode ter problema de pé. Porque peixes rege o pé. E deu tempo, ele precisou fazer cirurgia porque o pé estava... Não conseguia... torto. Então, por exemplo, tem determinados... Nossa, o meu é touro. Então, não, mas o touro, ele não é o touro, não indica não é o signo seu, é onde... Foi de chifre. É onde, por exemplo, se a sua casa 6 está aqui, regida por escorpião. Então, tem questões intestinais, precisa ter mais, às vezes pode ter mais, às vezes intestino preso, intestino irritável, precisa ter mais um certo cuidado em alguns momentos por conta disso, mas a gente vai ter que olhar... São pontos para analisar mais, né? E do doutor, só tirando essa última pergunta, né, doutor, pra gente falar um pouquinho da... coisa aqui, tô gostando eu queria saber da saúde do doutor Roberto. Então, gente, tem que sim, mas... Não, Deus me livre, não, eu tenho um ponto aqui que o doutor Roberto tem uma coisa que é o Marte na casa 1. Marte na casa 1 eu também tenho. Marte na casa 1 tem duas coisas importantes. Marte na casa 1, ele dá indício de pessoa com muita vitalidade. Porque Marte é fogo, coragem, vitalidade. Não para. Né? Autonomia. Então, mais do que... Ele pode participar de tudo, mas ele vai ou liderar, isso é um aspecto, ou ele tem autonomia e ele quer fazer as coisas não dependendo tanto dos outros. Pode até fazer parcerias por conta do Libra, mas... No fundo, ele também não vai ficar na dependência de ninguém. Se não está indo, eu vou para um outro caminho. É isso. Dá para fazer? Não, então eu faço. É isso. Marte é isso. Mas o Marte na casa 1 pode dar inflamação. Ele pode aumentar os processos inflamatórios, principalmente sempre no início do ano. Pode dar processo de inflamação. Todo inflamado. Nossa. Não, porque o Marte dá... de artrite, artrose... O Marte fala muito nessa posição de joelho, falar muito de inflamação.
Gente, é muito interessante. Eu acho que daria assim um podcast só com isso. O que eu queria entrar agora, além que a gente já falou da rádio, falou obrigada por, né, essa leitura tão legal, é que o Ricardo, além, tem livros aqui e eu queria falar a parte religiosa, porque ele fez uma viagem, ele faz viagens assim. Nossa, o cara incríveis. O que são esses livros? Aliás, deixa eu entregar esses dois livros. São os dois livros lançados pela editora Alfabeto. Depois eu também quero que você escreva. Vou aqui. fazer Olha outros que autógrafos. lindo. É o Guia para Quem Tem Guias, né? E o Laroyer. Esses livros eles foram anos de pesquisa. E Guia para Quem Tem Guias. Desmitificando a Umbanda. Para lidar, são anos de pesquisa em cima da Umbanda. Esse da Umbanda. Os dois falam foram anos de pesquisa encomendados pela editora. E eu sou apaixonado por religiões. Né? Estudo isso há muito tempo, mesmo antes de fazer meu mestrado. O que é uma religião? A religião é um sistema de crenças que acaba servindo como estrutura de sociedade. Então, você olha para a realidade, a partir do lugar onde você nasce, da época histórica que você nasce, você vai construindo um sistema de crenças. E aí, esse sistema de crenças, ele serve para unir um grupo e fazer com que esse grupo alcance determinados objetivos. O que não pode... vamos dar um exemplo, por exemplo, de monoteísmo. Existe um autor, o Vallée, que diz assim, que uma religião monoteísta nasce em ambientes inóspitos. Então, por que o judaísmo, num dado momento, porque o judaísmo não nasceu, os hebreus não eram inicialmente monoteístas, mas depois se tornaram? Porque você tem lá uma natureza, isso é uma das possíveis teorias só para explicar algumas questões. Você tinha lá uma natureza que era deserto. Então, a natureza, que para muitos povos antigos era a representação da divindade, você só tem o quê? Você tem areia, areia, areia. Então, a sua concepção de Deus é o quê? É um Deus rígido, é um Deus severo, é um Deus disciplinador, é um Deus que te coloca sempre à prova. Quando você vai para uma floresta nas Américas, ou quando você vai para uma África, que você vê aquela exuberância, tem rio, tem cachoeira, tem mar, a tendência daqueles povos é acreditar em diferentes divindades. Então, a divindade da água, a divindade das florestas. Então, a construção é feita dessa maneira. E a partir daí, é claro que a sua relação vai mudar. Então, existem as diferentes etnias, os diferentes grupos indígenas, por exemplo, uma floresta, vão celebrar deuses cantando, vão celebrar Deus, por quê? Porque é o Deus da mudança, né? O Deus que está presente, o Deus, enquanto uma divindade de um lugar muito inóspito ele todo momento vai vir uma tempestade de areia. Então, toda hora você vai criar uma outra relação com essa parece que é um castigo, divindade. Né? É algo muito isso a gente está falando, esse monoteísmo, tudo bem antes de Cristo, bem né? antes. Porque 1000 e pouco, ou não, até... bem mais. O judaísmo surge em 1500 a.C., com Moisés. Mas antes disso, é claro que já havia outras tribos. Então você vai construindo a forma, se você tem uma divindade cultuada na forma feminina, a tua relação de construção de sociedade é muito diferente. Por quê? Onde a agricultura se desenvolveu com mais rapidez no passado, era onde as deusas eram consideradas eram deusas mulheres. Por quê? Porque as mulheres não podiam sair para caçar, elas não podiam, por conta da gravidez e das crianças, serem nômades, então elas precisavam se fixar numa determinada localidade e, a partir daí, construir uma sociedade. Então, tudo isso é levado em conta na construção de uma religião. E aí começa Roma, que aí sim começa o império, né, do Rômulo, do não sei o quê, e aí tem a outro tipo, né, das igrejas, é isso. Eu não entendo muito bem, mas eu estudei um pouquinho também nessa parte, né, que aí vem depois de Cristo, né, aí vem essa parte toda da construção da religião católica, né, que aí... O cristianismo... Primeiro, quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que falar de cristianismos. São diferentes cristianismos. E o que a gente tem hoje como religião católica no Brasil, por exemplo, é muito diferente de uma religião católica, por incrível que pareça, praticada em Roma, praticada em Portugal. Por quê? Porque ela vai se moldando, sendo construída através de aspectos linguísticos, culturais, geográficos. Quando a gente pensa o que é hoje, a Igreja Católica hoje, do ano 1000, é muito diferente. Quando você pensa...
em relação ao ano 300 é muito diferente. Eu fiz agora uma viagem para o sul da França para estudar os santos da Provençais. Maria Madalena, Santa Maria Madalena, São Lázaro, enfim. E uma das coisas que o Papa Francisco esteve agora em Marsella, ele criou uma comissão de arqueólogos, cientistas da religião, historiadores para reconstruir o que era o cristianismo primitivo, que não é o que nós vivemos hoje, em nenhuma das vertentes. Modificou totalmente? Totalmente. Por exemplo, o cristianismo, as pessoas tendem a falar, o cristianismo é, na essência, machista. Não é. Ele se tornou machista por interferência da estrutura romana, porque a sociedade romana era extremamente patriarcal. Quando você pega as mensagens, e tem até um seriado The Chosen agora na Netflix que fala bastante sobre isso, a gente tem ideia que eram só 12 discípulos homens. Não eram. Jesus também tinha discípulas mulheres. Isso, documentos históricos. Tinha, inclusive Maria Madalena. A Maria Madalena foi uma discípula? Era discípula. Ela depois foi considerada por São Tomás de Aquino, inclusive, a apóstola dos apóstolos. Nossa. E mais recentemente o Papa Ratzinger colocou a Maria Madalena numa posição ainda mais importante. E recentemente o Papa Francisco colocou a data de Maria Madalena, 22 de julho, na mesma posição, com a mesma força de uma data de São Pedro e São Paulo. E por que na igreja, assim, eu não vejo, e eu estudei colégio freira por anos, né, no Notre Dame, eu nunca, na minha religião, em tudo que eu estudei, eu tinha religião, né, como matéria igual matemática, a Maria Madalena, que eu já assisti aqueles filmes lá do Tom Hanks, você assistiu o Código Da Vinci, né, que aparece ela, que na verdade é ela no quadro, né, do Da Vinci, é a Maria Madalena, porque a igreja nunca aceitou. Não, a igreja aceitou. Bom, Código Da Vinci, a gente precisa dizer o seguinte, Código Da Vinci, o próprio Dan Brown, né, diz que é ficção total. Então Maria Madalena nunca foi enterrada. Desde a época medieval, os restos da Maria Madalena estão no sul da França, em Saint-Baume. Ponto. Então nunca teve aquela história que foi para a Inglaterra, depois voltou, depois agora está enterrado debaixo do Louvre. Isso tudo é ficção. E também não existe nenhum tipo de registro, seja nos evangelhos apócrifos, né? Porque os evangelhos apócrifos não são evangelhos falsos, são evangelhos que apenas não são considerados como os que vão construir a doutrina da igreja. Não existe nenhum registro que eles foram casados, nada disso. Não. Maria Madalena era uma das discípulas mais fiéis e das mais inteligentes dentre os outros discípulos. Mas no Brasil, é claro que as irmandades que construíram, elas tinham outro tipo de devoção a outras santas. Então, por exemplo, Santa Teresinha de Lisieux ganhou muita popularidade no Brasil por conta das irmãs, mas não é em todas as regiões. Na França, Santa Maria Madalena é muito forte. Ela ela foi, na verdade, existe um equívoco, né? Porque consideravam ela ou uma prostituta, uma adúltera, e não é nada disso. Né? Isso aí são leituras... É fofoca. É fake news. Fofoca da religião, né? É fake news. Ok. Olha. Entre os ortodoxos nunca houve isso, entre os católicos ortodoxos. Mas teve aí uma compreensão, porque juntaram umas imagens de mulheres diferentes na Bíblia, e aí a Hollywood que criou o negócio, a confusão principal. Por quê? Porque botaram ela como sendo a mulher que ia ser apedrejada, e que Jesus falou, não, quem atire... Não tem nada, não tem absolutamente nada a ver. Não teve essa história da pedra, não? É uma outra pessoa, uma outra personagem. Pessoa, não foi com ela? Não foi com ela. Gente, que outra louco. pessoa levou a pedrada e ela que ganha a fama. Mas a igreja tem várias teorias, estou escrevendo um material acadêmico sobre isso. Muito possivelmente tem duas explicações porque Maria Madalena ela foi associada para isso. Porque durante muito tempo a Igreja Católica faz parte da estratégia da Igreja Católica chegar em determinados lugares e associar as divindades presentes às divindades católicas, aos santos católicos. Tipo um jogo. Então, quando você pega a imagem de Nossa Senhora, seja ela das Graças, você vai, principalmente no início da era cristã, ver que era meio que uma imagem construída muito similar à deusa Ísis, da Grécia egípcia. Então, quando você pega São Pedro, tinha muita imagem com imagens romanas. Então, muito possivelmente, acreditou-se que a imagem de Maria Madalena estava muito vinculada à deusa Afrodite, à deusa Vênus. Eu chegava lá era mais relacionada com sexo. Com sexo. É por isso. E como ela era mais jovem, então ela sempre foi retratada iconograficamente como uma mulher de cabelos compridos, com um manto vermelho, tudo que levaria a entender que era o culto a Afrodite.
Mas E falando, mano, eu não sei, né? É meio. A gente sabe, eu fui casada com um negro. E a minha sogra, ela foi expulsa do cinema. Porque ela não podia ir no cinema porque ela era negra e o pai do Gilberto era branco, né? Então, assim, eu aprendi que o Banda foi criado para os negros, que era uma religião que os negros não podiam entrar nas igrejas, que eram... E olha como que é a ignorância, tá? E eu acredito que tem muita gente que também pensa, então, o meu próprio ex-marido fala isso, que os próprios... São Jorge, outros que foram feitos porque eles tinham que ter uma religião que alguém aceitasse, porque a Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, era da Igreja Católica e os negros não podiam entrar. Enfim, você acha... E aí agora eu lembrei aqui, eu li aqui Umbanda e vi Pombagira, Exus... Existe ainda muito preconceito, né? Existe. Com, macumba, eu sou... Não, são coisas que criou-se também... Eu misturei tudo, né, Ricardo? Não mistura, mas é assim que as pessoas pensam. Mas bem hoje, né? Se você for uma coisa, tá mas você viu que ele tá respondendo, tá com pomba-gira, né? Em cima aqui. Olha lá, tá vendo? Eu tô com a pomba-gira, né? Hoje a gente tem uma leitura um pouco diferente do que popularmente se conhece. Bom, primeira coisa é o seguinte, existem religiões diferentes, não é só uma, existem religiões de matrizes africanas diferentes. Então você tem o Candomblé, uma religião, a Umbanda, uma outra religião que também tem influência africana, você tem o Terecô, você tem Tambor de Minas, tem várias religiões, não é uma só, de origens africanas. O Candomblé, ela é uma religião que esteve muito mais vinculada ao universo das pessoas pretas no decorrer da história. Desde o início, sim, a Igreja Católica procurou trazer e converter as pessoas escravizadas, os africanos que chegavam para a religião católica. Então, em Salvador, inclusive, criou-se igrejas dos Rosários dos Pretos, etc., que foram irmandades. A própria Igreja Católica criou a imagem de São Benedito, elegeu São Benedito como um santo, para poder, não só ele, mas existe o Santo Antônio do Catinguel, são né? vários, são vários. E aí houve, num dado momento, uma tentativa de associar, da mesma maneira que aconteceu com Nossa Senhora e Ísis, ou com Maria Madalena e Afrodite, associar as divindades africanas aos santos católicos. Então, não é, isso aqui se chama de Ogum, não é Ogum, é São Jorge. Isso aqui se chama São Sebastião, não é São Sebastião, é Oxóssi. Isso é uma coisa, que era o tal do sincretismo. A Umbanda, mais recentemente, a gente descobriu o quê? Que a Umbanda surgiu em 1930. É nova, então. É recente. E por que ela surgiu em 1930? Por causa do Getúlio Vargas e de um movimento de cisão em relação aos espíritas kardecistas. Por quê? 1889. A Igreja Católica perde todos os poderes com a República. Porque até 1889, quem pagava salário de padre, de bispo, era o Estado brasileiro. Não era a Igreja Católica. Né? Eles eram todos funcionários do Estado. Igreja o poder, né? E aí entrou a República, a Igreja perdeu o poder, pegou tudo. Né? E aí tenta, depois com o Papa Pio XI, resgatar as relações e a reconstrução da Igreja. Aqui no Brasil, em 1930, havia o cardeal Leme, que procura se associar ao Getúlio Vargas. E o espiritismo crescia muito no Brasil, agora falar de espiritismo de Allan Kardec, crescia muito no Brasil no início do século XX. Por quê? Com a migração de muita gente, isso tem tudo a ver com o senhor que é profissional da saúde. Quando houve o processo de urbanização, havia uma imensa quantidade de pessoas que não tinham serviços médicos no campo. Eles recorriam às benzedeiras, aos pajés, dependendo, né? Os médicos eram exclusividade, basicamente, das famílias de mais posses. Quando eles vêm aqui para as cidades, eles rompem e eles ficam sem esse atendimento que era dado pelos pajés, pelas benzedeiras, etc. Então, o espiritismo no Brasil começa a crescer muito no início do século com o quê? Com as curas espirituais. Até chegar um momento em que, até a Igreja Católica, também pressionando para combater o espiritismo, procura estabelecer e forçar que as curas espirituais nos centros espíritas fossem consideradas curandeirismo e prática ilegal da medicina.
Então foi uma coisa que eles criaram para... Existiu essa pressão, dogma, claro. um dogma. Estigmatizar. E foi uma pressão nas associações médicas, nas associações religiosas. Os espíritas fizeram o quê? Então nós não vamos comprar rolo, não vamos comprar mais briga. Virou mesa branca. Vamos trabalhar com o quê? Com psicografia e com orfanato, asilo, esse tipo de ação. E no máximo, as curas espirituais vão se dar através do passe, que é a imposição de mão, e no máximo, água fluidificada. Um ramo falou, não, nós não vamos. Tudo bem, não vamos receitar nada, não vai ter garrafada, não vai ter... Não, mas vamos continuar com ervas, tá? E vamos resgatar a religiosidade popular presente nas medicinas indígenas e africanas. Então, quando a gente está falando de Umbanda, a gente não está falando só de religião de matriz africana, a gente está falando de uma herança indígena muito forte, de pagelança, depois que eles usam as baforadas, não existe ingestão de mais nada para não configurar charlatanismo, prática ilegal da medicina ou curandeirismo, mas vamos usar os outros elementos das religiões ameríndias, então, as baforadas, porque isso não é africano. Africano não usa. Aquela fumaça. Que é muito típico de várias pagelanças, ou de vários xamãs. Vamos usar os elementos das ervas, dança, banhos né? das ervas, as danças, os estados de transe e também alguns elementos de magia ritual europeia, porque o uso de velas não é africano, o desenho que eles fazem lá, que a gente chama de ponto riscado, que são os sigilos mágicos, não é africano. É uma incorporação, a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, porque ela incorpora tudo isso. Mas pensava que era africana. Não, ela tem elementos indígenas tão fortes quanto os africanos e indígena brasileiro. brasileiros. E eu fui num casamento Umbanda lindo ano passado, nossa. Eu fico pensando, eu tava pensando você falando a cabeça do Ricardo. Como que ele dorme, o que ele sonha, né? Porque é tanta coisa, né? Mas é interessante. É tão interessante. Nossa, eu tô... As religiões, eu penso que as religiões foram feitas para controlar as pessoas. Também. Né? É para isso, né? Para ter um controle. Que se largar sem religião, um mata o outro. Por exemplo, o povo já está se matando, né? Agora uma pergunta que eu tenho. Que o povo de Israel, eles não aceitam Cristo. Ou eu estou errado? Não, eles entendem que foi um judeu, mas ele não é o Messias por uma razão. Os judeus acreditam que o dia que o Messias chegar, acabou o mundo. E o mundo continua, então para eles não é. Então essa é a razão porque eles não aceitam. Que ele nasceu lá, né? Ele nasceu lá, né? Em Belém, tudo isso aqui, tudo. Eu vi um filme agora, né? Que fala bem isso daqui, que ele nasceu, mas os israelenses não aceitam. Não aceitam. Não. É por causa disso mesmo aqui. Eles não estão. O cristianismo não nasceu como religião. Jesus não fundou uma igreja, assim, no sentido católico. Durante muito tempo, você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os essênios, e o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo. Só depois com Paulo é que a coisa vai para um outro lado. Funda-se uma religião própria. Na Israel são judeus. Inicialmente eles eram. Eram, né? Mas depois não, porque... Mudou, né? Porque chegou um dado momento que houve uma discussão lá, Pedro e Paulo, ele falou assim, bom, como é que a gente faz? Princípios, homens judeus obrigatoriamente são circuncisados. Os cristãos não precisam, portanto, então eles não vão ser mais judeus. Então vão fundar uma religião que seja o cristianismo, mas começa a haver conflitos, né? Sim, mas alguns costumes que eles têm, tipo a própria circuncisão, né? É uma coisa que tem muito a ver com higiene. Sim. Com higiene. Não comer a carne de porco, também na época ele tinha um fundamento bem interessante, que era que o porco podia ocasionar verminose, né? Eles pensavam que era cistercose, mas não tinha nada a ver, mas aí na cabeça deles pensavam. Hoje em dia, não existe mais carne de porco, existe carne suína, né? Que o porco não é mais tratado com lavagem, ele é tratado não no chiqueiro, mas numa granja, que é com ração, baita higiene. Eu fui visitar uma que eu tive que tomar 2 banhos e trocar de roupa para entrar. Na minha casa, eu não falo para ninguém, vai entrar na minha casa, toma banho, troca de roupa. Quer dizer, tive mais cuidado para ir lá na granja de Suíça que aquilo. Né? Por que você acha que o pessoal ainda tem essa crença, igual que é uma coisa antiga, né? Eu trabalho tanto com mudança de hábitos, né? Que tem. Poxa, eu não sei de uma época da mudança de hábito. Certamente. Ou é uma coisa de sonho. Porque uma coisa não tem nada a ver com hoje em dia. Hoje em dia a carne de porco é considerada a mais higiênica de todas. Mas o judeu não come carne de porco. Não. Né? Mas a mesma coisa acontece com a questão dos gays, como chama?
métodos de contraceptivos. Sim. Por que num determinado momento eles forçaram a poligamia? Por que se forçou durante muito tempo uma poligamia? Se evitou os relacionamentos homoafetivos ou os métodos contraceptivos? Porque há 3.000 anos atrás, de cada 10 crianças que nasciam, 9 morriam. Então, a possibilidade da aldeia ou do grupo deixar de existir era muito grande. Então, era necessário um homem ter várias mulheres para poder procriar, garantir a sobrevivência não só da família, mas garantir a sobrevivência da comunidade. Então, era necessário que não só que ele tivesse várias mulheres, mas também evitar que tivessem relacionamentos homoafetivos ou que não se tivesse a contraceptivo. Por quê? Porque precisava ter a sobrevivência. Então, essa é uma questão. A questão de usar determinados tipos de roupa, determinados costumes, eles faziam sentido naquele momento histórico, momento geográfico. O problema é que os tempos, mesmo Jesus não sei, é engraçado porque existem religiões hoje que falam, porque Jesus está falando dos gays, dos contraceptivos. Jesus nunca falou nada desse assunto. Nunca falou. Olha, qualquer pessoa que leia o Novo Testamento de A a B não vai encontrar uma palavra de Jesus. Pode encontrar uma coisa do Paulo, pode falar coisas do Antigo Testamento, mas não vai encontrar. Agora, existiu durante um tempo, e existe hoje dentro das diferentes igrejas, uma necessidade de você ler a Bíblia ou ler as Escrituras com um olhar crítico e entender o que é fé, o que é tradição, o que é verdade espiritual e o que é fundamentos históricos sociais. Então, claro, esses movimentos mais liberais, esses movimentos mais emancipadores na Igreja Católica, nas igrejas protestantes, no judaísmo, no islamismo, eles tendem a entender que muitas das interdições e dos tabus não fazem sentido hoje porque eram questões de higiene, eram questões que tinham um sentido no passado. Não, concordo totalmente com você, que fica meio relativamente fácil, que qualquer coisa é fé. Tenha fé. Tenha fé, você não tem fé, a pessoa tem fé, você acredita. Se não tem fé porque não acredita, você não tem fé. Fica fácil até. Eu poderia falar para a pessoa, você não pode lavar frango, mas eu lavo, você não tem fé. É isso aí. Eu vejo que grandes pensadores, quando estudam muito, eles perdem não a fé, mas eles perdem e não acreditam mais em religião. E eu vejo que é o contrário. Muitas vezes na nossa fala e que a gente conversa, você fala do seu grande mestre, que é Jesus. Né? Então você estuda muito e cada vez mais você fala de Jesus. Quem é Jesus para você? Para mim, eu não vou falar quem é Jesus, mas eu acho que agora falar palavras de Jesus. O que ele ensinou é do amor ao próximo, não é? Do respeito entre os indivíduos, é a estrutura de uma boa civilização. Ponto. Eu sou um cara que, justamente, quando eu falei que eu era cético, comecei a ser cético em relação à astrologia, e tem muitas questões ainda para a astrologia que a astrologia precisa resolver, portanto eu digo que eu não acho que a astrologia seja uma ciência. Eu sou um cara que, antes de tudo, confio na ciência. Ponto. Mas existem questões que não são da alçada da ciência. Né? A ciência pode determinar, pode curar pessoas, pode determinar longevidade na vida das pessoas, pode, não é, garantir, mas a ciência, ela não cabe à ciência, por exemplo, preconizar, determinar como são as relações entre as pessoas. Não é? E talvez aí eu acredito que eu poderia falar de muito mais do que uma religião cristã, de uma filosofia cristã, que é a forma de você olhar para o semelhante e realmente sentir compaixão. Porque a mensagem de Jesus é muito disso, da compaixão, do amor ao próximo. Essa coisa de rolo, essas brigaiadas, isso não tem nada a ver. E simplesmente, por Jesus ter uma mensagem muito bonita, ele é um produto vendável, que muitas religiões usaram como escudo para poder trabalhar você não precisa ser católico, evangélico, protestante para entender o que é essa mensagem. Poderia falar de Jesus, poderia falar de Buda, talvez, mas para mim é isso. Eu não acho que primeiro, se eu tiver que escolher entre fé e ciência, eu vou para ciência. Isso é um ponto importante para mim. Agora, onde a ciência não consegue responder, aí eu uso o aspecto da filosofia ou talvez um aspecto espiritual.
Que tem muita coisa na vida, né? Que a ciência não consegue explicar, né? Talvez explique daqui a 5, 10, 50 anos, e aí talvez não faça mais sentido. Mas ainda assim, pode não ser a ciência que explique, mas tem coisas, principalmente nas relações entre as pessoas, talvez a psicologia, mas que a gente precisa achar um ponto de ética e de... Tem coisa que você até explica, né? Que teve uma época que deu um fenômeno que era... lá em Roma, um padre chegou, colocou umas hóstias no cálice, não sei o quê, e ela começou a gotejar um líquido vermelho. Começou a gotejar. Desde o dia seguinte começou a gotejar. Então parecia sangue, o vermelho vivo, né? Então falaram que era o milagre da hóstia sangrenta. Então iam romarias, iam para lá, um monte de gente que ia para lá, milagre da hóstia sangrenta, e pingava sangue. Pingava mesmo, o chão ficava todo cheio de líquido vermelho de sangue, né? Até que foi um microbiologista lá. Ele falou, isso daqui é uma contaminação por uma bactéria chamada Serratia, que ela dá em coisa de carboidrato, de líquido, e tinha uma goteira lá que caía justamente em cima da hóstia. E aquilo criou essa bactéria que tem um pigmento avermelhado. E quantas pessoas não foram curadas, né? E é isso também, porque a fé também, né? Olhava... Romarias que iam lá, passava a mão naquela... Era uma cultura de bactéria. O pessoal olhava cheio de bactéria no corpo, aquele negócio todo. O padre tinha ficado louco da vida com o microbiologista, acabou as romarias. Manda esse microbiologista, esse doutor das bactérias para o espaço. Então cria essas coisas assim, né? Às vezes é um fenômeno explicável cientificamente, mas que não está sendo explicado na hora. Até que chega alguém com uma outra ótica, não sei o quê, com isso tudo. Nossa. E você é neurótico de limpeza? Quem que é o Ricardo aí pessoalmente, sem ser... Não, eu ouço muito o Dr. Bactéria. Então, para ele lá, tipo, ele fala, não arrume a cama que você acorda. Então, eu espero uma hora para... Assim, eu não sou... minha mãe por isso que ela é apaixonada por ele. O Dr. Bactéria, né? Por conta. Eu achava engraçado porque ela falava, Dr. Bactéria é isso, Dr. Bactéria aquilo, pode fazer. Então, mas eu acredito, justamente por causa da ciência, para mim, a saúde não tem como. Eu acho que estar bem e uma espiritualidade sadia passa por cuidados com o corpo e com a saúde. Sim. E os seus livros são todos, muito estudo que você faz, dá para ver que você estuda o dia inteiro, né? Essa religião, que é uma coisa que faz parte da sua vida, né? Que você gosta. Você sai de férias para estudar. Aí você acaba lendo muita coisa relacionada. E acho que tem muitas escrituras, né? Tem muita coisa. Acho que é uma coisa que não tem fim, né? Não, e não vai ter, né? É um caçador de tesouros. E você ganha dinheiro como assim? Você sempre acabou de ser curiosa. Não, assim, porque... Saturno da Bela 2. Não, é que assim, ó, eu vou ser, mas assim, você ganha dinheiro, é o modo de falar assim, como é que você sobrevive? Porque eu sei que você estuda muito, mas você precisa ter uma base financeira. Você vende cursos. Tem os cursos, tem. Como é que alguém quiser um curso seu, como é que faz? Então, agora a gente está reformulando todo o site, toda a plataforma. Então, a partir de março vai entrar novos cursos. E o site qual que é? ricardoida.com.br. Eu quero fazer esses cursos, gente. Eu sou apaixonada por esses cursos. E aí, agora, esses livros, eles estão... O direito autoral é doado para umas obras assistenciais. Sim. Mas aí tem os outros livros que vão entrar. Ricardo e a Bárbara Barreto. Esse é um e esse só meu. Quem é a Bárbara Barreto? A Bárbara Barreto foi uma pesquisadora que trabalhou comigo, ela me auxiliou bastante, porque esses livros eles são de perguntas e respostas. Que legal, tipo livro que eu gosto. Porque é fácil, assim, você pega, hoje eu não quero ler tudo. Eu falo que é tipo livro de banheiro. É isso. É livro de banheiro. Você pode ler um negocinho e depois eu leio. Na próxima vez você deixa lá tudo. É isso. Então a Bárbara, ela me ajudou, era uma professora de uma escola, professora de ensino fundamental. Eu falei, Bárbara, uma amiga querida, eu falei, Bárbara, me ajuda a estruturar isso através de perguntas, porque senão eu fico falando 2 horas, fica muito complexo. Ela falou, não, é verdade, não adianta ter um tom professoral em livro, vamos resumir. Então ela pegava e fazia, o que é isso? Eu respondia, acabou, chega. O que é aquilo? Então ficou um livro fácil de leitura. E hoje em dia tá em moda e acho que veio ficar, não vai sair nunca mais, redes sociais, né? Você trabalha com redes sociais também? Trabalho, mas sabe, doutor, eu acho que nós vamos passar por uma reformulação no sentido... Astrologicamente, talvez a gente repense o uso das tecnologias. Não, é que está chegando num ponto absurdo.
Fica num ponto absurdo. Você... De dormir com o celular no colo? Esse é o absurdo. Eu tenho professores que eu estava falando com eles, que há uns anos atrás, o pessoal faça um trabalho relacionado, um texto relacionado. Se o pessoal pegar, copiasse e colasse, existiam programas que vasculhavam a internet e falavam, esse cara copiou disso, esse cara copiou daquilo, esse cara copiou daquilo. Então eu chamava, não, você copiou, você está com zero esse negócio. Hoje está impossível que tenha inteligência artificial, que o cara escreve assim, faça um texto inédito sobre tal coisa. Esse texto inédito, a inteligência artificial faz em 1 segundo para ele, os professores não têm como falar que aquilo é um plágio, falando isso aqui, porque ele pediu um texto inédito. Olha, mas então a gente está entrando no mundo de Matrix. Que daqui a pouco... Eu acho que a grande questão foi que, justamente, em 2020 teve as conjunções astrológicas. As pessoas falam assim, nossa, agora é o novo normal, tal. Eu acho que você vai levar 30 anos, astrologicamente, para você entender quais as consequências do que aconteceu em 2020. Né? Claro, você tem uma geração que passou a faculdade inteira no computador. Você teve crianças que começaram a vida educacional através de um computador. Então, eu acho que a gente não tem do distanciamento histórico para perceber que impactos que ainda a pandemia pode ter criado sociais. Mas uma coisa eu acredito que aquela ideia ufanista de que acabou, agora tudo vai ser feito. A revista Você S.A., em 2021, escreveu assim, é o fim dos escritórios, agora é a era do Anywhere Office, né, do escritório de todos os lugares. Mês passado a revista falou, não, voltou acabou. Rádio, né? A própria rádio, né? Falou que ia acabar há quanto tempo? Justamente. Então, eu acho que haverá nós vivemos uma era, agora falando enquanto cientista também da religião, que estuda, nós vivemos uma era da hiperindividualização nos últimos 60 anos, que foi parar inclusive na religião. Vamos fazer a religião por nossa conta própria, que não é o seu caso, tá? Tô dizendo, a gente que mistura tudo, mas assim, porque eu não quero ter convívio com os outros. E isso está levando uma onda, levou também uma das causas, eu não vou entrar nesse debate, porque precisaria mais tempo, mas uma das causas talvez de depressão e de ansiedade é também por um certo isolamento que as pessoas, uma falta de, e aí eu volto na história do conviver bem, as pessoas não sabem conviver mais com as outras. Isso tem levado um rasgo no tecido social. Né? As pessoas desaprenderam, né? Desaprenderam. E aí é isso que fica essa violência, essa loucura, que nem vai ser religião. Agora ninguém consegue mais, a gente está saindo do controle. Porque as pessoas não sabem mais conviver com as outras, respeitar as outras, as diferenças, as tolerâncias. Isso muito através da tecnologia. Eu não sou avesso à tecnologia, muito pelo contrário. E preciso, porque fazer um mapa desse, agora com o computador é fácil, fazer um mapa desse, eu tinha que procurar planeta por planeta, como é que estava em 1954, em 32, em 87, cada um dos planetas tinha que montar à mão isso aqui. Para fazer um mapa desse levava 2 dias. Hoje eu faço em 2 segundos. Então, a astrologia favorece, só que eu acho que haverá a astrologia aponta em 20 anos uma mudança substancial na forma como a gente vai se lidar com a tecnologia. Olha que legal. Que, inclusive, acho que a pessoa tem que estudar muito para ser um astrólogo. É preciso. Hoje em dia, com todos esses programas, é só o pessoal saber o que tem que escrever, o que tem que digitar, é mais ou menos isso. É igual eu quando eu faço um post, a pessoa fala assim, nossa, mas você fez tão rápido. Eu falei, demorei 26 anos. Mas fazer isso aqui... Como são os meus, que você faz? Não, o senhor dá super valor. Mas é que às vezes a pessoa fala assim, não, mas você fez tão rápido, faz mais 2. Então, eu falo, não, mas é porque eu estudei, eu sei fazer mais, ou eu escrevi, porque eu demorei muito tempo para fazer isso. Então eu faço mais rápido, mas demorou muito tempo para chegar... Experiência. Igual o senhor, né? O senhor olha não, o negócio... Pode sair, o que eu quis complementar. Pode sair, o pessoal pode até escrever, mas a interpretação disso é que ela vai precisar, né? Muito. Que você olha, você vê coisas que para mim o que é? Desenhinhos, coisa colorida. Não, eu sou leigo. Não, eu também, eu só vi porque pareceu o agora para livro. Você, cada símbolo é uma coisa, cada cor é uma coisa, então isso é muito estudo. É incrível. Então a tecnologia pode fazer rápido. Que você demoraria 3 dias, mas a interpretação disso só sabendo, né? E eu vejo muita coisa nas redes sociais. Isso que é legal, né, de estar aqui, né?
Ricardo, assim, eu acho que você está sendo uma das maiores entrevistas que a gente teve no último ano, desse ano todo, assim. Nossa, Só tem para o senhor ter muita ideia, coisa. tem muita coisa legal, né, Ana? A Nossa. gente está mais de 1 hora, né? Nossa. A gente acho que às vezes ficava 45, 1 hora, porque falam, né, que não pode ser. Mas assim, é tanta coisa, né? Tanta coisa legal. E eu fico imaginando assim, você tem alguma coisa do mundo, ou do planeta que você possa dar dicas ou não? Essas guerras pras todas que estão pessoas? estourando aí, todas. Eu acho. Israel, A gente, a partir de 2024, acontece um ponto importante. O planeta Plutão volta a ocupar o signo de Aquário. A última vez que isso aconteceu foi há 250 anos atrás. Então foi o ano da Revolução Francesa, foi o ano da independência dos Estados Unidos. Não à toa, o Plutão está ocupando a mesma posição que estava quando os Estados Unidos foi fundado. Então não à toa que a gente está vendo um rebuliço nos Estados Unidos, uma mudança substancial. Outros planetas estavam também na mesma posição do que na Guerra da Secessão. Então as questões raciais nos Estados Unidos vão se intensificar também. O que eu posso falar em termos de mundo para os próximos anos? No meu entender, nós vamos passar por os próximos 5 anos, serão importantíssimos para uma nova civilização. Uma nova civilização, eu acho que nós vamos aumentar muitas tensões sociais, sim, muitas tensões sociais. As pessoas vão querer entrar em discussões e saber assim, por que fulano está na estrutura de poder, por que é isso, por que é aquilo. As questões identitárias, as pautas identitárias, as pautas étnicas, a questão da equidade, sem volta. Sem volta. Não vai ter essa história de falar que mulher vai voltar para a cozinha, que gay vai voltar para o armário. Não vai ter. Então, e isso vai levar a uma série de tensões muito sérias nos próximos anos. 2024, ele é um ano que a gente precisa ter mais atenção nos meses de fevereiro e março. Pode ter alguma surpresa interessante na área da economia mundial. Nos meses de julho a gente vai ter que tomar bastante cuidado com questões tecnológicas, questões de internet. Esse é um ano que Saturno segue em peixes, então como já tinha dito, você pode ir lá ver em 2021, a gente já falava que em 2023 a gente teria queda de barragem, inundação. Por quê? Porque sempre que Saturno entra em peixes, dá essas histórias todas. Saturno vai continuar em peixes, então acredito ainda que vamos ter bastantes incidentes ligados à água, a mar, a chuva, a enchente, pode fazer o calor que for, mas vai ter, não vejo um período de seca, mas vejo um período realmente no mapa astrológico de questões de estrutura, escândalos religiosos continuam acontecendo. A gente no final do 22 a gente fala, olha, vai ter figura que vai ter abalo na imagem, tivemos Dalai Lama esse ano, possivelmente em 2023 vamos ter sim, mas talvez, infelizmente, aumento de atos terroristas. Mas eu acho que é um ano que aí eu diria assim para todo mundo, é ano de cabeça fria. Não é um ano, e aí eu vou repetir, 2024 não é ano de decisões imprevidentes, de ser impulsivo ou de achar que vamos tomar decisão... Cautela e frieza. Não é ano de falar, vamos tomar decisão com fé, não é decisão que vamos tomar por intuição. Não é. É ano de você pegar papelzinho, calculadora, fazer tudo na frieza. E muito diálogo, porque é um ano de conflitos importantes. Fantástico, né? Tem alguma coisa boa? Tem, é um ano de crescimento, né? É um ano de crescimento. Nós somos um povo que a gente precisa ser frio. A gente não é frio. A gente não é um povo frio. Nós não somos, nós vamos aprender na marra, a ter frieza, a saber respirar, a ter a elegância do doutor, a ter, sabe, temos que ter o que os franceses chamam maîtrise de soi, ou seja, estar no seu eixo. O brasileiro precisa entrar no eixo. E esse vai ser um ano que o brasileiro vai entrar no eixo. Precisa, né? O brasileiro está muito jogado para descotelado. Ricardo, você é incrível. Incrível, você né? tem um Nós dom da, falamos olha, aqui, tem um dom da oratória. Você encanta. Eu falei aquilo que eu falei no começo, a gente fica olhando assim, boca aberta, assim, para ver se entra o mais rápido, a maior quantidade possível de... Fico imaginando a gente num bar com o Ricardo, assim, a gente vai num bar, num boteco, um petisco, ou num restaurante, enfim. Você acha que você fica perguntando assim... Não tem o cruzeiro do Roberto Carlos, então vamos fazer o cruzeiro do Ricardo. Não é? Tem que ser o cruzeiro do Dr. Imagina Bactéria. uma palestra dele, gente, as empresas têm que levar motivação às empresas, comprar os livros, fazer os cursos.
no site ricardoida.com.br ou no Instagram ricardoida.oficial. Você quer deixar alguma mensagem? Mais alguma mensagem? Sobre a declaração de amor por vocês. Que as pessoas que gratidão. eu tenho. Sexta-feira, sempre que eu encontro Puxa. vocês na rádio, Sim. pra mim é um dia de alegria. Puxa, a gente Pra mim também, sabia? também. É uma conversa boa, né? Por isso que eu faço questão de sempre chegar cedo. Agora eu vou chegar mais cedo. Eu vou chegar Você mais chega no horário, você chega no horário correndo. Olha, eu tô no trânsito. Até tava tudo partindo domingo. Mas eu domingo no trânsito. Não, e você sabe que tem uma legião de. A Edna, da rádio, a recepcionista, sempre fala: ai, quando o Dr. Bactéria não tá aqui, é tão menos sorridente. Né? Eu acho que brincando, o melhor jeito é levar a vida a sério. É Né? verdade. A gente faz assim. Poxa. Né? Então, gente, olha, Missão o cumprida, Backcast é justamente isso. Né? A gente traz pessoas. Não é só que a gente gosta, pessoas que a gente gosta, que tem muita coisa para falar, pessoas com conhecimento profundo e que a gente tem um orgulho muito grande de chamar de amigo, né? Amigo, Já é anda isso amigo. mesmo. Muito Um legal. cara demais aqui, não? Outra salva de Olha. Tá? E, gente, vocês podem ver quantas vezes quiser, mas por favor, gente, dá o sininho, toca o sininho, segue a gente, tá? E patrocina também, Olha, opa! põe o seu nome ligado ao Vamos Dr. jogar na Bactéria. egrégora da prosperidade para isso. consolidar vários Vem patrocínios. com Para nós, mim vem e com para nós. todo mundo, Tá, né? Vem com nós. Vem, com nós, vem. tá? Então, obrigado, gente. Obrigada, Beijo. Ricardo Ida. Ricardo Ida.